Eclesiastes 3, de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida e que certamente é bênção para as nossas vidas, já nos abençoou pela Sua simples leitura. Mas, ó Deus, o Senhor mesmo nos ordenou que investíssemos tempo e que, especialmente no contexto do culto público, a Tua palavra fosse pregada, fosse anunciada, fosse explicada, exposta, ó Deus, e aplicada para o benefício das almas do Teu povo. E é com este propósito, ó Deus, é com esta intenção que nesse momento estamos diante da Tua palavra, de maneira que o Senhor nos oriente quanto a falar, nos dirija pelo Teu Santo Espírito. E também, ó Pai, que de igual modo o Senhor dirige cada um dos ouvintes, de maneira que eles sejam sinceros, sejam prontos para ouvir, para receber a Tua palavra e para sair daqui para praticar e para viver. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de mais uma passagem, mais um texto de Eclesiastes, onde Salomão prossegue com a sua argumentação a respeito do sentido da vida. Nós vimos até aqui no capítulo 1 que Salomão fez uma declaração de que tudo debaixo do sol é vaidade, de que a vida, a própria vida sem Cristo é sem sentido e é vaidade. Nós vimos Salomão na sequência explorando o fato de que não é o simples conhecimento ou a sabedoria debaixo do sol ou o conhecimento secular que dará sentido à vida. A vida continuará sem sentido. E então ele explora da sua própria vida, da sua própria experiência, para começar a comprovação desta vaidade, desta falta de sentido na vida debaixo do sol. Quando ele diz que posses, prazeres, uma vida cheia e repleta de gozo das coisas que ele tinha, não lhe foram suficientes para lhe dar sentido na vida. Também o trabalho não foi suficiente. E então Salomão, ele já no texto passado que nós lemos, nos versos de 12 a 26, ele começa a dizer que de fato há uma maneira em que a vida debaixo do sol ela encontra o seu sentido, ela encontra razões para gozo e para alegria. E esta vida é quando nós a gozamos, quando nós aprovamos na perspectiva de Deus, tendo claramente o Criador como a fonte da satisfação em todas as coisas, e não as coisas que nos são dadas
pelo Criador. E agora Salomão ele vai prosseguir e argumentar isso, quanto ao fato de que é possível ser feliz. Diante de todo o desespero que se abate sobre o homem moderno, diante da agonia, diante da frustração que tem sido comum na vida daqueles que buscaram a satisfação nas coisas debaixo do sol, há uma mensagem de esperança para essas pessoas. A de que em Deus, que o próprio Deus é a satisfação. Ele é a provisão de alegria, Ele é a provisão de satisfação. Mas isso nos impõe algumas coisas importantes que Ele já havia considerado antes e que agora Ele continua aprofundando, trazendo novos elementos. Nós vimos que no verso de 12 a 26 do capítulo 2, Ele introduziu o tema da morte, para dizer que a morte iguala ao tolo e o sábio, de maneira que não é a muita sabedoria de alguém que lhe dará sentido, mas a vida significada no Redentor, a vida significada no Criador. E agora, ele também trouxe a perspectiva de Deus como uma novidade no final desta segunda parte do capítulo 2, até o verso 26. E agora ele traz mais dois elementos novos. Ele vai trazer agora a temática do tempo. E ele vai trazer aos nossos olhos, à nossa mente, claramente o fato de que há sim um propósito debaixo das coisas, debaixo do sol, das coisas que nós encontramos na vida debaixo do sol. Então a mensagem sobre hoje é sobre o fato de que o tempo e as estações da vida estão nas mãos do nosso Deus. E isso lhe anima e lhe encoraja para que você possa ser feliz. Se você entender que a vida debaixo do sol, o tempo, as circunstâncias que envolvem todas as coisas da tua vida em cada momento do tempo e em cada estação da vida, elas estão nas mãos de Deus. E isso é o que lhe permite a esperança de ser feliz. Então nós vamos olhar um pouquinho sobre isso esta noite. Gostaria de começar considerando algumas coisas sobre propósito e sobre tempo. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre sentido da vida. Um proeminente ateu chamado Bertrand Russell disse que a menos que você assuma que Deus existe, a questão do propósito da vida não tem sentido. E ele, certamente que foi bem sua afirmação aqui. Rousseau, ele era um existencialista por natureza, ele ensinou que a vida é sem sentido. Essa é uma filosofia que diz que a vida não tem sentido e que, na verdade, vivemos em algo totalmente arbitrário e sem significado. Nós vimos pela manhã um pouquinho do desespero que é o existencialismo, quando a vida encontra-se apenas uma existência limitada a esse tempo, e onde o próprio indivíduo é o seu redentor. Uma vida que conduz ao desespero, à agonia e à frustração. Mas num aspecto muito sério, Bertrand Russell acertou aqui, quando ele diz que somente para aqueles que assumem a existência de Deus, a vida terá sentido. Porque somente para aqueles que assumem a existência de Deus, a vida terá um propósito. Você não tem como imaginar a vida depois da morte, se você não imaginar a possibilidade do Criador, se você não assumir a ideia da existência de Deus. O grande problema é que muitos cristãos, eles estão se apresentando numa profissão de fé tão falha, tão péssima, tão ruim, que as suas vidas são verdadeiras demonstrações de um ateísmo prático. Eles perambulam na vida e se envolvem em lapsos de tempo com o cristianismo, numa clara demonstração de que são existencialistas também. De que não é claro para eles que todo o sentido da vida, que todo o propósito da vida seja carregado por Deus. Isso, meus irmãos, tem sido muito claro em algumas das exortações e das preocupações pastorais que eu e Carlos temos tido com relação a cada um de vocês, a cada um dos membros desta congregação. Quando Deus não é o propósito primeiro e final das nossas vidas, nós vagamos pela vida de maneira que todas as coisas nos distraem.
De maneira que as nossas escolhas, que os caminhos, as propostas que nós temos nos conduzido na vida, em tudo, estão dissociadas de Deus, em tudo são decididas sem que Deus seja considerado, em tudo são distrações contra o próprio Deus. Tudo é motivo para que nós venhamos a deixar Deus de lado. Tudo é motivo para que não haja amor pelo culto. Tudo é motivo para que não haja amor pelo dia do Senhor. Por quê? Porque nós temos vivido como existencialistas e como ateus práticos. Porque se qualquer motivo, qualquer circunstância, qualquer coisa debaixo do sol me distrai do Criador, da sua majestade, da sua glória, do seu propósito máximo na minha vida, então eu sou um existencialista mesmo que inconscientemente. Vocês se lembram das aulas de cosmovisão? Vocês se lembram do conceito ensinado pelo Alex, pelo pastor Carlos, de que cosmovisão são pressuposições, são crenças que você pode sustentar não apenas conscientemente, mas às vezes inconscientemente. Quando o Criador não é tudo, quanto ao propósito de todas as coisas da vida, de maneira que você se distrai com qualquer borboleta que passa, com qualquer evento da vida, de maneira que qualquer evento da vida te distrai do evento mais importante da vida. Eu lamento dizer, talvez você não seja, mas certamente você está vivendo como um ateu prático, como um existencialista. Deus não é importante para você. Deus não revela-se para você como o propósito dos eventos da sua vida. Se esposa, se filho, se casamento, se trabalho, se entretenimento, se cansaço, se doença, se qualquer coisa da tua vida te distrai do Criador, do culto a Ele, da vida dedicada a Ele, então você não entendeu a relação que existe de propósito para a vida debaixo do sol. Envolver-se com a majestade e a glória do nosso Deus é entender que nisso reside não apenas o nosso propósito máximo, mas o próprio propósito máximo da Trindade Santa. O maior negócio, o maior objetivo de Deus é a sua própria glória. Isso Jesus deixa muito claro em João 17, em sua oração sacerdotal. Ele, o Pai e o Espírito estavam ocupados com a sua própria glória antes que houvesse mundo. E desde então, e durante todas as etapas da realização da obra de Cristo, o grande objetivo de Deus é a sua própria glória. E esse é o grande propósito da nossa vida. Se nós lançarmos os nossos olhos para o catecismo, o nosso breve catecismo de Westminster, você verá qual o fim principal do homem: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E por que qualquer coisa na vida, gripe, qualquer mal-estar, criança, casamento, visita, filho, parente, trabalho, entretenimento, por que qualquer coisa na vida te rouba do fim principal da tua vida? Por que qualquer coisa na vida tem sido motivo para que você não cultue a Deus? É desesperador para um pastor, para um presbítero, olhar qualquer das ovelhas de uma congregação e perceber que nós somos capazes de, por qualquer motivo, dizer: Deus, hoje eu não vou te adorar. Deus, hoje eu não vou te cultuar. Isso é tudo sobre o sentido da tua vida. Se você perambula na vida sem entender o propósito e sem entender que há tempo para tudo, você é um essencialista. Você é um ateu prático. Por mais que você confesse cristianismo, por mais que você professe ao Senhor Jesus Cristo. O reverendo Ageu Magalhães tem uma foto dele com uma frase correndo pelo Facebook, e a frase diz o seguinte: não me venha dizer que você vai viver ou morrer para Cristo, se nem para a escola dominical você consegue ir. Isso é chocante.
E é sobre isso essa mensagem. Nós vamos considerar a importância de nós entendermos a verdade de que Deus é a referência, o propósito, o sentido das nossas vidas. E Deus está no controle de todo o tempo, de todas as estações da vida. E mesmo as coisas que nos parecem estranhas e sem sentido e ausentes de significado e propósito, elas estão totalmente carregadas de propósito e da glória de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 46, nos versos de 8 a 11, ele diz o seguinte: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Meus irmãos, o Senhor Deus tem em suas mãos o tempo e as estações da vida. O Senhor Deus é o Senhor de toda a tua história, de toda a tua vida. Ele é o Senhor e é o executador de cada momento e cada utilização que você faz do tempo. E nesse sentido nós precisamos entender que nós todos vivemos numa pequena janela de tempo. Deus governa sobre tudo, Deus governa sobre este intervalo de tempo que é a tua vida. E até aqui Salomão tem dito que este pequeno ou esta pequena janela de tempo, este pequeno intervalo de tempo, eles são absolutamente sem sentido, se não realizados com a consciência do propósito de Deus para cada coisa. O tempo é tudo. Você provavelmente já ouviu muitas frases sobre isso. Há uma grande dose de verdade nessa afirmação. A diferença entre uma boa piada e uma má piada é uma questão de tempo. Há uma coisa chamada time, né? Ou ter o tempo das coisas. Você já viu gente que ouve uma piada e 30 minutos depois ela ri, né? Gente que tenta contar uma piada e se prejudica porque não sabe estabelecer o timing, o tempo da piada. Há algumas pausas que são fundamentais para que você faça uma piada risível, né? Engraçada. Eu confesso aos irmãos que eu não sou muito bom. Aliás, eu sou péssimo com o tempo de piadas. Eu já estraguei muitas piadas. Muitas. Eu creio que alguns de vocês são assim, mas eu creio que alguns aqui são muito bons no time, né, da piada. Mas há outras coisas com as quais nós lidamos, em que o tempo é uma coisa muito importante. O tempo é essencial quando se lida com pessoas. Você não pode pedir um aumento quando o negócio no seu local de trabalho não está bem. Você não pode simplesmente chegar no escritório no dia em que o seu chefe está completamente estressado e pedir aumento. Não é uma boa hora. Convenhamos. Então o tempo é importante no ambiente de trabalho também. Você não pode simplesmente chegar ao seu chefe e pedir uma promoção, algum tipo de remanejamento no momento em que demissões estão sendo decididas. Você vai se dar mal. Você vai entrar para aquela lista que muitas vezes está difícil de fazer, mas a sua falta de time vai fazer com que você se apresse a se colocar nessa lista. Há muitas outras coisas que determinam a importância do tempo. O tempo é muito importante na culinária. Há poucos dias recebi um casal de irmãos lá em casa, irmãos queridos, como todos vocês. Alguns aqui ainda não provaram do meu gosto por cozinhar, não é mesmo? Mas esses irmãos tiveram muita sorte, porque naquela noite eu não perdi o tempo do risoto. Porque risoto é um negócio que é tudo sobre tempo. Se você errar o tempo do cozimento dele, lá se foi o risoto.
né? Churrasco, é tudo sobre tempo. Se o Juraci e o Daniel deixam a carne na churrasqueira por mais tempo do que o necessário, a carne já não será suculenta. O segredo para você comer uma boa carne assada e suculenta envolve tempo, envolve a medida de tempo adequada. A minha mãe gosta de carne chiclete, eu costumo brincar. Aquela carne seca, dura, esturricada, muito assada. Mas há quem goste, ela é muito legal para fazer paçoca. Mas depois você tacar no pilão com farinha e fazer paçoca. Mas culinária é tudo sobre tempo. Medicina tem muito a ver com o tempo. Se vocês aqui já tomaram antibióticos, vocês sabem o quanto o tempo é importante para o antibiótico. É importante cumprir os horários. Se você toma um remédio nos horários certos, você vai cumprir com ciclos temporários de tratamento das bactérias e de fato a medicação terá efeito, será eficiente. Mas se você resolve tomar um antibiótico, lembrando de tomar ele hoje de manhã, se esquecer da manhã de manhã e não se lembrando no dia seguinte, então dificilmente você vai conseguir resultado no seu tratamento. O tempo é muito importante, meus irmãos. O tempo é importante nas finanças. É importante saber quando é hora de comprar e saber quando é hora de vender. Muitas pessoas perdem muito dinheiro porque compram na hora errada e vendem na hora mais errada ainda. Em tempos como o que nós estamos vivendo, tempos de recessão tão dura quanto a que estamos experimentando, não é tempo bom para se fazer alguns negócios. Portanto, quando você olhar para todas as coisas da vida, você começa a perceber o quanto o tempo é importante. E de fato o tempo é tudo e muitas coisas em grandes medidas. Mas o tempo ele é extremamente importante em sua vida espiritual. É fundamental viver a sua vida com uma consciência aguda do tempo de Deus para a sua vida. Alguns jovens costumam agir da seguinte maneira. Chega-se o momento da faculdade, o período de estudos universitários, e eles decidem se afastar da igreja. Não, agora é hora de eu me dedicar à minha vida intelectual. Agora é hora de eu me dedicar aos meus estudos para eu ser alguém. Não é hora de eu ficar muito envolvido com a igreja. Alguns já fazem isso antes, quando começam a estudar para o vestibular e simplesmente somem dos domingos, do dia do Senhor, do culto ao Senhor na igreja. Quantos que no período de preparação para concurso público somem da presença de Deus no santo culto público, porque também acham que esse é o tempo de estudar, quando nós entendemos que na verdade todo o tempo está nas mãos de Deus, todas as estações da vida estão nas mãos de Deus, e o grande desafio da vida é entender o propósito de Deus que há em todos esses eventos da vida. Meus irmãos, há muito engano em relação ao tempo. Há muito engano em relação às estações da nossa vida. Há muito engano em todas estas coisas, como temos interpretado o tempo e os diversos momentos e fases das nossas vidas. E em Eclesiastes 3, de 1 a 5, Salomão nos diz que a vida é realmente uma questão de tempo, onde o timing é tudo. Isto deve ser evidente para nós. Nós precisamos ouvir o que está sendo dito aqui. Você e eu provavelmente temos uma dúzia de relógios disponíveis todos os dias para nós. Nós temos calendários disponíveis, tanto de forma impressa como por meios eletrônicos. E diariamente nós estamos carregando relógios por onde é que andemos. No visor do carro, no pulso, nos celulares. Mas não temos entendido como lidar com o tempo. Não temos tido timing com relação à vida na presença de Deus. E tempo e timing é tudo. Se o timing é tudo, como nós deveríamos viver? Nós aprendemos destes versículos sobre como nós deveríamos viver. Antes de falar sobre eles,
eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma doutrina chamada compatibilismo. O compatibilismo é uma doutrina que diz que nós somos livres nas nossas escolhas morais. Você foi livre ao escolher a sua esposa, você agiu livremente em escolher o curso que você quis fazer na faculdade, você fez todas as escolhas da sua vida livremente. Mas por outro lado, Deus as determinou todas. Deus determinou a esposa com quem você se casaria. Deus determinou os filhos que você teria. Deus determinou os 2 pontinhos rosas no teste de gravidez da Amanda no dia de ontem. Deus determinou que o Davizinho fosse parecido com o Jorge e fosse praticamente um Jorginzinho. Que o Davi Borges fosse tão parecido com o Igor e que pudesse também ser chamado de Igorzinho. Deus determinou todas essas coisas. E há essa relação entre o fato de que há um determinismo biblicamente declarado, de que todos os eventos da nossa vida tenham sido determinados por Deus e ao mesmo tempo tenham sido escolhas livres e moralmente responsáveis que cada um de nós fizemos. A essa combinação nós chamamos de compatibilismo. Uma doutrina importante que nos esclarece muita coisa. O texto de Provérbios 21, verso 1, diz que o Senhor conduz o coração do rei, inclina-o segundo a sua vontade, como ribeiros de águas. O Charles Spurgeon, comentando sobre o compatibilismo, sobre o determinismo bíblico, ele diz que o triunfo da vontade de Deus sobre a nossa vontade é doce e suave, é tão sublime e tão leve, que nós juramos que fomos nós que escolhemos. Eu tenho absoluta certeza de que ninguém aqui se viu forçado por Deus a casar com a esposa com quem se casou, e vice-versa. Porque Deus determinou de fato todas as coisas, mas nós também escolhemos livremente cada uma delas. Essa doutrina gloriosa nós chamamos de compatibilismo. Os teístas, eles ensinaram que Deus era como um relojoeiro, que ele acabou o relógio, deu corda e foi embora. A Bíblia, por outro lado, não ensina isso. Ensina que Deus está envolvido intimamente com a sua criação, de maneira que Ele a tem sob controle em todas as coisas, e não apenas sob controle, mas Ele tem a sob direção. Deus conduz todas as coisas. E é sobre isso que Paulo nos fala lá em Atos capítulo 17, versos 24 a 28, quando ele diz o seguinte: ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Deus não é um relojoeiro. Deus é aquele que está intimamente ligado com a sua criação. Deus é aquele que nos concedeu o exercício livre de escolhas morais, mas que são, por outro lado, determinadas todas por Ele. O salmista diz que Deus nos conheceu a substância ainda informe, sem forma. Deus nos conheceu ainda antes que houvéssemos, antes da nossa própria vida. Que cada um dos nossos dias foram escritos por Ele. E esse é o motivo pelo qual nós podemos encontrar sentido, propósito na vida. Esse é o motivo pelo qual você e eu, nós podemos ser felizes, encontrando no Criador, encontrando em Deus a nossa referência a Ele, o sentido e o propósito para todas as coisas.
Esta passagem de Atos 17 é uma passagem surpreendente da Escritura. Basicamente, Paulo está dizendo que Deus está muito mais perto das pessoas do que nós imaginamos. Deus está muito mais próximo daqueles que são negligentes com Ele, com o seu culto, com a sua adoração, do que Ele supõe. Enquanto eles estão lá, nas suas casas, indiferentes a Deus, indiferentes ao culto a Deus, Deus está mais próximo deles do que eles podem imaginar. Há uma vã suposição no ateísmo prático de pessoas ímpias e de crentes fracos, do que muitos não conseguem supor, conseguem imaginar. A falsa presunção de que eles estão dirigindo e fazendo as escolhas de sua vida, quando na verdade até mesmo a sua negligência para com Deus, a sua indiferença para com Deus, é uma ação do próprio Deus. Há um tempo atrás, a Ana Clara, com dificuldade de entender sobre algumas coisas, e a Érica ilustrou precisamente dessa forma com ela, sobre como é que nós entendemos o nosso desinteresse por Deus. E a Érica explicou para a Ana Clara que quando nós somos negligentes e desinteressados com Deus, não é exatamente assim. O que está acontecendo na verdade é que Deus está se desinteressando por nós. Isso deveria causar desespero naqueles que negligenciam o culto a Deus. Isso deveria causar desespero naqueles que estão sendo indiferentes a Deus, achando que a qualquer momento de suas vidas eles podem virar a chave e dizer: não, agora eu vou me dedicar a Deus. Creia-me, se você não está levando Deus a sério, é porque Deus está desinteressado de você. Se você não está levando Deus a sério, é porque Deus não está te movendo em direção a Ele. Isso deveria causar calafrios na sua alma. Isso deveria desesperar a sua alma. Porque nele movemos. Porque nele existimos. E como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Deus determinou quando cada um de nós nasceríamos. Deus determinou que alguém daqui nascesse na cidade de Jampruca. Deus determinou que alguém daqui nascesse na cidade de Mantena, ou às margens da BR-153, na cidade de Paraíso. Isso não foi por acaso, isso não foi um acidente, mas foi uma deliberação santa de Deus. Deus quis assim. Meus irmãos, Deus quis que a sua vida se movesse da maneira como ela se moveu. Deus quis que eu saísse do sul do Pará, fosse para Goiânia, para em Goiânia, lá na cidade de Goiânia, eu conhecesse a minha esposa, cujas origens era a cidade de Brasília, e depois fôssemos movidos para a cidade de Brasília. E depois de Brasília, nós aqui em Brasília pudéssemos ver nossas filhas nascerem aqui. E não apenas as 3, mas daqui a alguns dias o nosso filho nascer aqui. Assim como a história de cada um de vocês. Assim como Deus moveu a Soraya do Mato Grosso para a cidade de Brasília. Ela quem falava vote, que usava um sotaque diferente, cuiabano, né? Viesse imergir nessa vida brasiliense, conhecer vocês, conhecer Edilson e Amanda, e agora na relação que tem com eles, poder chamar o bebê que está a caminho de netinho de vovó. Deus fez com que Daniel e Camila se conhecessem e pudessem ter um menininho, um rapazinho chamado Danilo, e conduzindo todas as coisas segundo os propósitos eternos dele, onde cada uma dessas crianças que vocês veem aqui, onde cada um dos bebês que estão a caminho, tem todos eles propósitos claramente determinados. E
que muitas vezes nós temos tanta dificuldade de olhar e de perceber. Nós temos tanta dificuldade de ver o que Deus está vendo. Mas não é por isso que nós deveríamos imergir na vida que é própria dos existencialistas, dos ateus, e abraçar como que numa vida trágica a proposta desta vida sem sentido. A nossa vida, meus irmãos, é completamente cheia de sentido. Mas é preciso olhar com os olhos de Deus. É preciso olhar da maneira do Criador. É preciso usar as lentes das Escrituras e a maneira que Deus nos propõe para ver a vida, para conseguir perceber o quanto a vida é cheia de propósito, é cheia de significado. Nós todos fazemos escolhas reais, mas Deus operou sua vontade em todas elas, Ele as ordenou todas, e aquilo que Ele tece em nossas vidas são coisas que Ele vem tecendo desde antes da fundação dos tempos, desde antes da fundação do mundo. O que Paulo está dizendo é que todos nós estamos vivendo no período de tempo estipulado para a nossa vida, e não só isso, que Ele vai dar um passo mais longe a cada uma das nossas vidas, Ele vai nos levar, e como o próprio apóstolo Paulo tinha em clareza e perspectiva, o nosso alvo é Cristo. Paulo sabia muito bem para onde Deus o estava conduzindo. Ele dizia que para ele o morrer era lucro e o viver, Cristo. Prossigo para o alvo, e olhando para o autor e consumador da minha fé, o Senhor Jesus, nele em quem nós encontramos todos os sentidos para todas as coisas, onde nós não somos como máquinas, onde nós não somos, como é muito bem retratado na trágica evidência do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, o quanto a vida é mecanizada, o quanto há um ciclo terrível de repetições, e que certamente nestas coisas nós não deveríamos apostar nossas fichas para obter sentido e para obter propósito. Nos versículos de 1 a 8, ele fala justamente de um ciclo de coisas, de pares de coisas, onde nós vemos a vida e as coisas que Deus envia na vida sendo colocadas claramente, como todas elas, tendo tempo, lugar e propósito na vida. Vejam comigo o início do capítulo 3, esse ciclo de coisas. Ele diz que há tempo e propósito para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar, há tempo de derribar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E meus irmãos, timing é tudo. Imagine a gafe, imagine o quão esquisito seria você saltando de alegria, pulando de alegria no velório de alguém querido. Imagine você tentando fazer piadas jocosas e cheias de graça no velório. Há tempo para tudo. Timing é tudo. Imagine piadas desagradáveis em momentos de dor, quando a palavra de Deus claramente nos diz que timing é tudo. Ela diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Por quê? Porque tempo é tudo. Há tempo para todas as coisas. E nós deveríamos entender isso, por exemplo, em relação ao dia do Senhor. Há tempo de trabalhar, e há tempo, há hora, há momento de cultuar o Senhor. Há tempo de você descansar na sua cama, de você se distrair com os dons de Deus. Mas Deus estabeleceu um tempo para que você o cultue, para que você o adore, para que você ouça a sua palavra, para que você aprenda da sua palavra. Tempo é tudo. E ele continua: há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar.
Há tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para tudo, há estação para tudo na vida. E em todas estas coisas, o que nós observamos, o que nós aprendemos, é que todas elas, o tempo e cada uma das estações da vida, estão nas mãos de Deus. Todas estas são as coisas que definem as nossas vidas, mas são coisas administradas por Deus, enviadas por Deus. Mesmo aquelas que nos parecem repletas de feiura e de dor, estão carregadas de propósito e estão carregadas de significado. Ah, pastor, mas tempo de chorar não é uma coisa legal, eu só quero rir. E então alguns investem num tipo de vida onde T.S. Eliot é a grande expressão destas pessoas, quando ele diz que as pessoas não suportam realidade. Meus irmãos, é preciso chorar quando se deve chorar. Timing é tudo, tempo é tudo. É estranho, é esquisito que você salte de alegria quando você deveria estar chorando. Há uma grande mágica na vida, há uma grande beleza na vida de quem sabe o tempo de todas as coisas. Vocês se lembram, já falei sobre maturidade outras vezes aqui, do tio da Suquita, né? Como era esquisito, né, gente? E como é esquisito uma pessoa que não sabe amadurecer, uma pessoa que não tem time a respeito das coisas e da maturidade da vida. Mas assim, há um tempo determinado para tudo, há também um propósito para tudo. Essa é uma declaração forte, mas que não é nada e nada supérflua para as nossas vidas. Muito pelo contrário, nos ajuda, porque de fato há um grande propósito na vida. Salomão faz novamente a pergunta aqui associada à questão do trabalho. Quando nos versos 9 e 10, ele nos pergunta de novo, para ver se você está ouvindo. Existe um propósito? Existe qualquer lucro para tudo que fazemos? Ele diz nos versos 9 e 10, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem, para com eles os afligir. Qual é o propósito de tudo isso? Por que você trabalha? Por que você ganha dinheiro? Você sabe responder a isso? Para quê? Deixe-lhe dizer por que há um propósito. No verso 1, diz: para cada coisa há uma extensão e um momento de todo propósito debaixo do céu. Há um propósito por trás de tudo isso: a alegria, a tristeza, o luto, o riso. Todas estas coisas têm um propósito determinado debaixo do céu. Há um propósito profundo e permanente. E 3 verdades com as quais eu gostaria de encerrar e aplicar com vocês nos falam sobre esse propósito. A primeira é de que Deus está fazendo todas as coisas belas em seu tempo. Isso é o que o verso 11 diz na sua primeira parte. Veja comigo aí. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse 21, versos 5 e 6. Apocalipse 21, versos 5 e 6. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo
está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eis que faço novas todas as coisas. E como a perspectiva de Deus é eterna, de quem tem domínio sobre o tempo, de quem olha sobre o tempo de fora, sem estar preso ao tempo, Jesus então diz: tudo está feito. Tudo já está feito. No verso 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Meus irmãos, mesmo as coisas que menos lhe pareçam ter sentido, elas estão se tornando formosas pela obra do Senhor. Jesus Cristo está carregando toda a história da tua vida de propósito, de significado, de sentido e de beleza. Todas as coisas da tua vida, no devido tempo, estão se tornando formosas. Esse é o plano de Deus. E com a visão de Deus, com a sua capacidade de ver, você verá Deus fazer tudo formoso na sua vida. O que significa que cada pequeno passo, cada pequena tristeza, cada pequena lágrima, cada machucado, cada alegria, tudo vai para a tigela onde Deus está batendo um bolo belíssimo e glorioso. Eu fico observando as irmãs fazendo bolo. Eu não me atrevo na cozinha nisso aí. Bolo, sobremesa, essas questões. Eu não dou conta disso de jeito nenhum. E também acho que não é muito máximo fazer isso não. Eu acho que fazer um risoto, churrasco, né, cozinhar, um monte de coisa aí é bem máximo. Agora, fazer sobremesa não é comigo não. Mas brincadeira à parte, meus irmãos, a questão é: nós olhamos alguém começando um bolo, quebra-se a casca de um ovo, taca na tigela, e aí vira aquela meleca, né? Aí vira aquela meleca. E aí mexe, bate, e começa a tomar forma. De repente vai-se para uma forma, assa-se o bolo, tira-se o bolo de lá e faz-se aquela cobertura maravilhosa. Eu estou me lembrando aqui do bolo do aniversário de Samuel. Ai, que vontade de comer aquele bolo agora, Roberto. Com aquele carrinho em cima, todo lindo, todo tão preparado. Mas como é que começou o preparo daquilo ali? Ingredientes sendo jogados numa tigela, e quem não entende do negócio não tinha como imaginar que daquela mistureba dentro de uma tigela fosse sair aquele bolo maravilhoso. Isso imperfeitamente ilustra o que eu estou querendo dizer aqui. Cada lágrima no seu rosto, meu irmão e minha irmã, cada pequena tristeza, cada momento da tua vida, estão sendo lançados por Deus dentro de uma grande tigela, onde todo o propósito da tua vida está sendo batido, para se apresentar depois com grande beleza. Hoje você talvez não consiga ver, não consiga perceber, não consiga entender. Certamente aquelas que estão com bebês pequenos agora, estão enfrentando tantas dificuldades que são comuns a apenas algumas nesse momento, não estão conseguindo perceber o propósito disso tudo. E ele virá assim: mas pastor, o que tem de bonito é amamentar? O que tem de bonito numa mastite? O que tem de bonito no refluxo de um bebê? Eu sei que muitas coisas não parecem de fato carregadas de beleza nesse momento. Eu me lembro bem quando Ana Clara nasceu, foi muito tranquilo, mas lá na maternidade, no parto e tudo, mas quando começou a amamentação, eu ficava apavorado. Era sangue para tudo quanto era lado, era muita complicação, dificuldade, e Ana Clara gulosa, mamando igual um tourinho, né? E eu ficava olhando assim, eu falei: gente, Érica não vai querer ter bebê mais não. E a maioria das mães, elas seriam passíveis de pensar assim:
Nossa, é tão dolorido, é tão difícil. Eu acho que não vou ter o segundo filho. Mas uma coisa que eu descobri, a Isabela não está aqui, nem a Sádia, nem a Nádia para me confirmar, não sei se é verdadeiro, eu não sei o quanto de fato a informação procede, mas eu soube que durante a amamentação, que as mães elas segregam um tipo de hormônio que as fazem lidar com a dor. E é por isso que nós temos segundo, terceiro, quarto filho. Se não fosse esse hormônio que as fizesse lidar com a dor, certamente não haveria um segundo filho. Há uma coisa muito interessante em todas as coisas que nos fazem sofrer. A dificuldade que nós temos de ver que Deus está concedendo formosura a todos os eventos da nossa vida. Eu não gosto de estar na memória do tempo dos 8 dias que a Débora ficou na UTI neonatal do Hospital Anchieta. Eu chorava. E eu não chorava apenas com lágrimas. A minha alma chorava. Foi uma gestação difícil. Houve risco para a Érica e houve risco para a Débora. E os dias de internação neonatal foram difíceis, foram dolorosos. Assim como muitos irmãos têm as suas histórias particulares e pessoais de dor para contar, e algumas pesadas, difíceis de se trazer à memória. Mas, meus irmãos, tudo Deus formoso, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Deus está conduzindo assim a história das nossas vidas. O texto de Gênesis, capítulo 50, verso 20. Aquilo que é chamado de mal, José diz que Deus está chamando de bem. Ele converte o mal em bem. Deus converte o feio em belo. Deus converte o doloroso, o dolorido, em uma gratificação de corações que aprenderam da glória dele, que souberam partilhar dos sofrimentos de Cristo e aprenderam a entender que a vida é carregada de um santo propósito. Portanto, não se esqueça disso. Deus está fazendo formoso tudo na tua vida. Você está olhando para alguns eventos da sua vida agora e você está se perguntando: qual é o propósito disso? E você diz a sério: eu não entendo, Senhor. O que Salomão está dizendo é: certamente você não consegue compreender quando você está passando por estas coisas. Mas muitas vezes nós encontramos sobre o lado humano do tempo, sem possibilidade de ver ou compreender como esta coisa pode ser bonita. Mas você tem que sair daqui incentivado, encorajado a entender: Deus vai tornar os eventos da sua vida, por mais dolorosos que sejam, em algo belo, no seu tempo, no tempo dele. Isso ressignifica, isso nos enche de esperança, isso nos motiva a seguir em frente. Mas há uma segunda coisa que nós precisamos encarar aqui, é que a maneira como Deus está sendo colocado nos faz pensar na vida como uma bela tapeçaria. Deus é o grande tapeceiro, nós somos a peça de tapeçaria. Eu não sei quantos de vocês já viram uma máquina de tear ou uma máquina de tapeçaria. Quando você olha por trás, você só vê engrenagem, linhas, fios, e você não consegue imaginar como é que isso aqui pode ser uma obra de arte. Mas se você depois se vira e vê o produto pronto, você vê beleza. Da mesma forma as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 18, Paulo diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia a dia.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternas. O que Deus está fazendo, que torna a tua vida carregada de beleza, são aquelas coisas que são carregadas de eternidade. São aquelas coisas que são carregadas da vida voltada para Ele. Não é, como eu disse antes, a síndrome da grama mais verde que vai dar sentido à tua vida, mas as coisas carregadas do que é eterno. Muitos dizem: ah, pastor, se eu me casar minha vida vai ser melhor. Ah, pastor, se eu tiver um filho a minha vida vai ser melhor. Ah, se eu tiver um emprego melhor a minha vida vai ser melhor. Ah, se eu ganhar mais a minha vida vai ser melhor. Não é aí e assim que você vai perceber a beleza das coisas que estão se tornando novas na tua vida. Como diz Paulo, não são com as coisas que se veem, mas das que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olhe para onde precisa ser olhado. Há uma canção chamada Tapeceiro, do Estênio Maços, que diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu teatro. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fim. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. E Jesus está fazendo novas todas as coisas. Você talvez não esteja vendo em detalhes todas elas. Talvez você olhe mais para as tribulações, para as circunstâncias, para as vistas, e não veja as coisas que não se veem. A vida é assim, meus irmãos. Nós precisamos aprender a olhar. Nós precisamos aprender a ver de fato como elas são. E não será difícil, porque o verso 11 diz que Deus também pôs a eternidade em seu coração. Você sabe por que você pergunta sobre o sentido da tua vida? Porque Deus pôs a eternidade no seu coração. Deus desenhou você para desejar a beleza das coisas eternas. Deus projetou e desenhou você para buscar o propósito da vida. Deus projetou você para glorificá-lo e o gozá-lo para sempre. E finalmente, Deus quer que confiemos nele em todos os eventos da vida. Isso é o que está no final do capítulo, do versículo 11. Ele diz: sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Você não é Deus. Você não sabe o futuro da sua vida. Você não pode adicionar um côvado ao curso da sua vida. Você não pode dizer o que vai te suceder amanhã. O que você pode fazer hoje é confiar em Deus. É saber que Ele conduz a sua vida de maneira que as coisas para os quais Ele reservou, Ele atribuiu propósito em tudo, aos eventos da tua vida, Ele vai realizar, Ele vai fazer. Não queira ser o Deus da tua vida. Confie naquele que de fato é o único Deus.
Nós lemos em Isaías 45, não há outro, e você não pode se atrever a querer ser o Deus da sua vida. Não ouse, não se atreva a querer ser Deus. Antes, confie nele. E Salomão conclui esses versículos falando sobre a necessidade que você tem de temer a Deus. Os versos 14 e 15, ele fala justamente isso como a chave para que você possa gozar de novo daquilo que ele traz novamente no versículo 13. Vocês se lembram que lá nas entrelinhas dos versículos de 12 a 26, nós vimos que nós podemos gozar os bens de Deus, os dons de Deus, as dádivas de Deus, quando de fato nós vivemos com Deus, com o propósito das nossas vidas. E agora o verso 13 diz: e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Isso ele diz depois de dizer que sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, gozando e provando das dádivas do Senhor. Mas a chave para isso é temer e confiar no Senhor. Versos 14 e 15: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens o temam diante dele. Tema ao Senhor. É esse todo o aconselhamento que Salomão fará conosco aqui, até o capítulo 12, para depois de 9 a 14 ele dizer: tema ao Senhor e o obedeça. E você vai encontrar motivo para a felicidade. E você vai encontrar a felicidade. Verso 15: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Meus irmãos, o nosso Deus tem em suas mãos todos os eventos da nossa vida, todas as estações, cada uma delas, e Ele está fazendo formoso tudo na sua vida. Aquilo que hoje você não acha bonito, você vai achar. Raíssa daqui a algum tempo vai se lembrar com a visão completa dos episódios das coisas, do que aconteceu no começo dessa história de maternidade. E aí depois do Davi vem outro, e a casa vai estar cheia, barulho de menino, de criança, enchendo a casa, e fazendo-nos lembrar das palavras do comentário de Charles Spurgeon ao Salmo 127, quando ele diz que os filhos nos iluminam a vida, porque eles são herança do Senhor. Portanto, dor, lágrima, qualquer evento da vida, alegria, e todas as coisas na vida se tornam formosas em Cristo Jesus. Que Deus guarde o coração de vocês, que Ele os anime à vida e a ver a vida com beleza, e a serem capazes de suportar os momentos de dificuldade, os momentos onde aparentemente só há feiura, para que você chegue no tempo onde Deus vai te mostrar e dizer: olha meu filho, olha como é bonito, olha como é lindo que eu fiz. E você vai dizer: ah, o tapeceiro, o Senhor da minha vida, o amado da minha alma, olha como é glorioso, olha como é majestoso, olha como não há nada na vida que seja como ti, que seja como tu, Senhor, que seja o Senhor mesmo na minha vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Vamos orar.